E convidamos agora, então, o Frederico Hilzendegger, coordenador do livro Pensamentos Liberais, para, junto aos associados articulistas, subir ao palco para o lançamento da 17ª edição. Boa tarde a todos. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de todos os associados do IE, principalmente dos associados que estão aqui em cima, que são articulistas desta 17ª edição do livro Pensamentos Liberais, eu queria dividir um pouquinho, muito brevemente, o que é essa experiência, que o IE, buscando fomentar cada vez mais a independência intelectual de cada um de seus associados e formar os líderes, que é um de seus principais objetivos, todos os anos nós editamos um livro com artigos unicamente e exclusivamente de seus associados, que versam sobre os mais variados temas. Este ano, baseado nos ensaios de Frederic Bastiat, nós procuramos analisar as proposições dos Fóruns da Liberdade que nós tivemos anteriores e mostrarmos que nós não estamos diante apenas de um debate de ideias, mas sim de um verdadeiro propulsor de atitudes e de um agente de mudança da sociedade. Em nome de todos, da diretoria, em nome de todos os associados, gostaria de agradecer a todos que aqui estão por terem escrito este livro, e tenho certeza de que todos aqueles que puderem ter o prazer de ler o livro terão uma experiência única e especialíssima para saber um pouco mais daquilo que nós fazemos no Instituto durante todo o ano, e nesse ano especificamente debatendo os mesmos temas dos 7 painéis que nós estamos tendo aqui de uma maneira espetacular, talvez não tão profundos e tão maravilhosos e brilhantes como os palestrantes, mas com certeza com uma análise muito própria, individual e diferente de todos esses temas. Muito obrigado, e todos aqueles que puderem ler o livro, desejo uma profícua e excelente leitura. Boa tarde. Bem, obrigado. Maravilha. Então vamos ao nosso 5º painel. Fórum da Liberdade tratará sobre o tema falta de infraestrutura. A infraestrutura pública é gratuita? Chamo para compor o palco, peço mais uma vez o aplauso, recepção calorosa de todos. Paulo Hartung. Paulo Kakinoff. Gabriel Calçada Álvares e Eduardo Fernandes. Rápida repassada para as regras, são basicamente as mesmas, 20 minutos para cada um. Depois dos 20 minutos, plaquinha de tempo encerrado. Depois das considerações iniciais de cada um, 20 minutos para os debates com a plateia. A gente pede, mais uma vez, que as perguntas sejam encaminhadas por escrito. Então, desejo a todos um bom painel e passo a palavra ao Eduardo Fernandes, que fará a mediação desse debate, desse painel. Boa sorte. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui. E antes de iniciarmos esse painel, eu gostaria de fazer um agradecimento público aos meus colegas de diretoria do IEE, presidente Michel Gralha, vice-presidente Bruno Zaffari, diretora de comunicação Lisiane Prati, diretor de eventos Michael Soper, diretor de formação André Volkmer, diretor financeiro Guilherme Fração e as meninas que trabalham no Instituto, por tornarmos esse evento viável. Infraestrutura é o conjunto de atividades e estruturas que formam a base para o real desenvolvimento de um país.
Em um período em que o Brasil recebe diversos eventos de repercussão internacional, nada mais interessante que debatermos esse assunto, com excelentes palestrantes que poderão nos trazer exemplos de como o país pode chegar ao patamar adequado. Iniciativa pública ou privada, transporte marítimo, aéreo, ferroviário ou rodoviário, esses e muitos outros temas serão discutidos nesse instigante e importante painel. Para iniciar o painel, convido o senhor Paulo Artung, que é formado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Paulo Artung governou o Estado do Espírito Santo por 2 mandatos seguidos, de 2003 a 2010. Artung deu início à carreira política partidária aos 25 anos. Obrigado mais uma vez, governador. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Queria saudar o Fernandes, o Paulo e o Gabriel, meus companheiros de jornada. Saudar e agradecer o convite do Instituto, do IEE. É a segunda vez que eu sou convidado. Estava inadimplente, agora superei essa inadimplência. Fui convidado quando estava terminando a minha jornada à frente do governo do Estado do Espírito Santo. E não pude estar aqui com vocês. Estou impressionado com a qualidade do evento, com a qualidade dos debates. Então, reafirmo aí a minha saudação. O tema é um tema desafiador no nosso país. Infraestrutura pública. E deixo uma pergunta no ar que eu vou tentar responder um pouquinho mais à frente. Para ter infraestrutura, precisa ter governo funcionando. E eu vou passar rapidamente na experiência capixaba, onde nós apanhamos um governo numa crise aguda, num descaminho absoluto, e conseguimos colocá-lo de pé, funcionando, fazendo a contraprestação dos seus serviços essenciais, estabelecendo parcerias diversas e criando marcos legais garantidores do equilíbrio jurídico, fundamental para a atração do investimento privado, complementar e decisivo às atividades de infraestrutura de uma maneira geral. O caminho que nós seguimos no Espírito Santo, depois de mais de uma década de desgoverno, foi um caminho facilitado pelo processo de organização da sociedade. E aí eu incluo e destaco a organização dos empresários capixabas através de um movimento chamado Espírito Santo em Ação, que, inclusive, inspirado nesse movimento do IEE, criou no Estado também um movimento de jovens olhando para o amanhã, chamado Líderes do Amanhã, copiando essa experiência exitosa de vocês. Mas nós conseguimos estabelecer essas parcerias com o movimento empresarial, com o movimento social de uma maneira geral, igrejas, entidades da sociedade civil, e com apoio social sólido. Nós conseguimos implantar métodos no governo que eu caracterizaria como métodos que constroem um bom governo. Sem base política e social, não
temos como fundamentar um bom governo, em parte alguma, nem do país e nem do planeta. Por isso eu ressalto essa base estruturada no Estado do Espírito Santo. Ela permitiu, por um lado, montar uma equipe de governo profissionalizada, levando em conta a formação técnica e, ao mesmo tempo, a sensibilidade política. Nos governos, que é a minha área, o trabalho é pouco eficiente quando você não agrega esse elemento da sensibilidade política, de ter a capacidade de ir além do ambiente do escritório, interpretar e dialogar com o que está fora do seu ambiente de trabalho. Nós conseguimos estabelecer uma boa equipe e trazer para dentro do governo todas as ferramentas exitosas no mundo privado. Planejamento estratégico, a gestão intensiva de projetos, os programas de qualidade e assim por diante. Fizemos uma virada no nosso Estado. Eu quero passar rápido nesse tema para falar um pouco de infraestrutura. O Estado que não pagava os seus servidores, o Estado que não investia um tostão em coisa alguma, quando investia não pagava, saiu dessa posição para se tornar o Estado com maior capacidade de investimento com recursos próprios do nosso país. Saímos de quase nada para 16% daquilo que o Estado arrecada. Muita gente pode estar pensando, Espírito Santo tem a ver com petróleo, tem a ver com pré-sal, mas aí eu tenho que fazer observação. Essa mudança foi feita no Espírito Santo antes dos recursos da área de petróleo terem presença na vida financeira do Estado. O primeiro ano que o Estado recebeu recursos significativos foi em 2010, último ano do meu período de governo, dos meus 8 anos de governo. E esse dinheiro não foi gasto. Também uma coisa raríssima no Brasil. Esse dinheiro foi economizado e na transferência do governo para o meu sucessor, esse dinheiro foi integralmente repassado ao sucessor que assumiu a responsabilidade de governo no nosso Estado. O ajuste do Espírito Santo, que foi um dos ajustes fiscais mais complexos e talvez o mais duro realizado no país, foi feito com ICMS, acertando a receita do Estado, que estava comprimida por um conjunto de artifícios jurídicos e administrativos, contendo com mão firme a despesa e ajustando a previdência pública, que é um dos maiores desafios que nós temos, à sustentabilidade das contas públicas no nosso país. Fizemos isso com muito apoio, volto a dizer. Sem muito apoio, não tem como realizar uma travessia como essa. Fizemos com muito apoio social e com muito apoio político. Evoluímos em todos os indicadores importantes sociais e econômicos do Estado. O Estado se tornou um Estado com grande atratividade para os investimentos privados nacionais e internacionais. E fomos buscar o caminho das parcerias também econômicas para poder colocar de pé todo o campo das infraestruturas, tanto as sociais quanto as econômicas. E aí eu queria passar num outro ponto muito rapidamente. Nós precisamos reconstruir o espaço público no nosso país. O que nós temos presidindo o funcionamento das prefeituras, dos governos estaduais, do governo da União, dos outros poderes das outras instituições, são leis feitas para um tempo que já não existe mais.
são regulamentos da era da pedra lascada, feitos para o Estado não funcionar. Por isso, enquanto não fazemos a reforma do Estado brasileiro, enquanto não reequilibramos a federação brasileira, que está profundamente desequilibrada, né? É só ver que o Congresso Nacional, nem com decisão do Supremo, conseguiu votar até agora o Fundo de Participação dos Estados. Enquanto a gente não consegue fazer a reforma do Estado e não consegue equilibrar a federação, nós temos que ter muita criatividade. E é isso que nós tentamos fazer no Espírito Santo, para resolver impasses de infraestrutura, tanto no campo social quanto no campo econômico. Regulamentamos as parcerias público-privadas, colocamos em funcionamento, inicialmente testando num projeto chamado Faça a Fácil, que reúne 400 tipos de serviços no mesmo ambiente. Fizemos uma licitação para que o ganhador construísse, administrasse, fizesse todo o campo da manutenção desse equipamento público. Esse projeto agora está sendo expandido no governo que me sucedeu. Levamos as parcerias para a área de saneamento. Estruturamos um grande programa de saneamento no Estado do Espírito Santo. Conseguimos fazer da capital Vitória, isso não é motivo de comemoração no Brasil, isso mostra o nosso atraso na infraestrutura. Conseguimos transformar a Vitória na primeira capital do Brasil a ter 100% de rede de coleta e tratamento de esgoto. Volto a dizer, não é motivo de comemoração. Isso mostra o brutal atraso que nós temos nessa e em outras matérias de infraestrutura no nosso país. Quebramos os preconceitos. Ao invés de pensar que só se resolve o problema hospitalar construindo hospitais, nós fomos primeiro ao encontro da rede filantrópica existente no nosso Estado, estruturamos um contrato de gestão e colocamos de pé novamente esse segmento importante na contraprestação de serviços na área de saúde pública, na área do SUS. Da mesma forma, aproveitamos o pedaço da emenda da reforma do Estado do ex-ministro Brescia e regulamentamos o uso de organizações sociais no Estado do Espírito Santo. Testamos num primeiro grande hospital público. Eu faço questão de dizer isso aqui, um sucesso. É o melhor hospital que nós temos funcionando no Estado do Espírito Santo hoje. Agora, o meu sucessor inaugurou o maior hospital já construído no Estado do Espírito Santo e entregou para a organização social a sua administração. Criatividade, busca de caminhos, mas eu volto a dizer, o que nós precisamos é de uma profunda reforma do Estado brasileiro, para facilitar a compra e a contratação, para agilizar a capacidade dos governos darem resposta, para romper com a burocracia e acabar com essa história de que formalidade combate corrupção. Não é carimbinho, nem rúbrica, sejam elas quantos forem, que vão combater corrupção no nosso país. O que nós precisamos é um Estado que tome conta das suas obrigações e que tenha agilidade para fazê-lo. E é isso que nós tentamos colocar de pé no Estado do Espírito Santo. Não conseguimos mexer na BR-101, porque ela é federal. Aonde está a BR-101? Está judicializada o seu processo de concessão. Infelizmente, um processo também que dormiu muitos anos nas gavetas de Brasília. Na verdade, nós perdemos muito tempo nessa briga de quem é a favor e de quem é contra o óbvio. O que é o óbvio? É trazer o capital privado para investir com segurança jurídica na infraestrutura do país. Nós perdemos um enorme tempo. E não tem jeito. A gente perde tempo e paga o preço. Ao invés do país estar comemorando hoje a maior safra de grãos da sua história, nós estamos sofrendo
para poder escoar, passando vergonha, porque não temos nem como escoar, nem como armazenar. Os nossos armazéns têm roda, vocês sabem disso, são os caminhões, né? Quer dizer, então, lá no estado nós não conseguimos mexer na BR-101, acho que uma hora vamos conseguir mexer. Trabalhamos muito para isso, e o meu sucessor está dando o mesmo duro que eu dei. Não conseguimos mexer no aeroporto de Vitória. Eu provoquei muito o governo federal. A certa altura eu falei que aquilo não era um aeroporto, aquilo era uma rodoviária de algum ponto do interior pouco desenvolvido do nosso país. Nem assim eu consegui fazer com que a nova pista, o novo pátio, o novo terminal de passageiros fossem construídos. Enfim, melhoramos o Espírito Santo. Longe de nós uma conversa, a nossa bandeira tem rosa, mas nós não gostamos de pintar nada de rosa, não, no sentido de esconder a realidade. Longe de nós uma afirmação de que resolvemos os problemas do Espírito Santo. Longe disso, temos desafios enormes. Temos desafios como o Brasil, o maior dele, melhorar a qualidade da educação no nosso país, a instrução dos nossos jovens, para dar dignidade, para dar igualdade de oportunidades, abrindo janelas de oportunidades e para aumentar a produtividade do trabalho em terras brasileiras. Longe de nós tentar vender um peixe aqui que não é a realidade. Mas o que nos anima no Espírito Santo é o seguinte: quebramos tabus, não nos prendemos por dogmas atrasados, enfrentamos os problemas, fizemos diagnósticos, bebemos das experiências privadas na área de gestão e conseguimos tirar o Espírito Santo daquele lugar que estava e colocar em outro caminho. E num caminho em que, passo a passo, a gente vai enfrentando os nossos problemas, vencendo algumas questões, minorando outras e convivendo com desafios novos, porque isso faz parte da vida, e particularmente da vida moderna, com tantos avanços tecnológicos. Paro por aqui, dizendo, infraestrutura tem preço, de qualquer forma quem paga é o cidadão, mas a infraestrutura mais cara, nós brasileiros conhecemos. São as escolas mal estruturadas, uma saúde que não dá conta da urgência e emergência, estradas onde nós perdemos nossos amigos nos finais de semana pela insegurança, aeroportos inadequados, que seguramente vão fazer a gente passar vergonha na Copa do Mundo. A infraestrutura cara não é aquela que tem pedágio, não é aquela que tem tarifa, não é aquela que tem tributo. E olha que tributo é uma coisa que esse país sabe arrecadar. Infraestrutura cara é aquela que não existe. Muito obrigado. Hartung, muito obrigado pela palestra. Confesso que eu fiquei extremamente seduzido com o seu poder de gestão e fico até com uma inveja, vamos dizer assim, saber que mas é interessante saber que o Brasil tem gestores públicos como o senhor e que apoiam as parcerias público e privadas e uma palavra fundamental que é planejamento. Viremos a seguir as considerações do senhor Paulo Kakinoff. Paulo Sérgio Kakinoff começou sua carreira como estagiário na Volkswagen, atuou no grupo por 19 anos, no qual ocupou altos cargos na Volkswagen do Brasil e na matriz da companhia, na Alemanha. Em 2009, foi nomeado presidente da Audi no Brasil. Desde julho de 2012, assumiu o cargo de diretor-presidente da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, na qual integrou o Conselho de Administração durante 2 anos. Kakinoff, te agradeço novamente e a palavra está contigo. Obrigado.
boa tarde a todos. Eu não quero ser repetitivo, mas não posso deixar de registrar a minha admiração pelo evento. Primeira vez que eu estou aqui no Fórum da Liberdade. Também havia sido convidado no ano passado, foi inviável para mim, por motivos de agenda, transição de empresa, mas eu mesmo, apesar de ter uma expectativa alta, não imaginava que era algo desse porte, com essa qualidade de organização e especialmente de representatividade. Então, parabéns a todos pela organização, muito obrigado pelo convite e por me conceder essa honra de estar aqui. Como aquecimento, eu queria gastar esses meus primeiros minutos para dar uma ideia a vocês do que é uma operação de companhia aérea no Brasil. A gente fala muito, né, sobre a estrutura aeroportuária, sobre o modal aéreo, né, qual é o desafio logístico desse modal. E eu gostaria de apresentar os números da Gol, para vocês terem alguma ideia no que diz respeito à infraestrutura logística. E lembrando que a Gol tem aproximadamente 1/3 do mercado nacional, de participação no mercado de aviação brasileiro. Obviamente, o que vocês estão vendo aqui, multiplicando por 3, dá uma boa ideia do tamanho, né, do desafio. O mercado de aviação brasileiro está entre os 10 maiores mercados mundiais em transporte e número de passageiros transportados, o que para nós é um motivo de se comemorar, simultaneamente também representa um grande desafio. Há 10 anos atrás, essa indústria era literalmente 1/5 do que é hoje. Nós transportávamos 20 milhões de passageiros ao ano. Nesse ano de 2012, a indústria aérea alcançou 100 milhões de passageiros transportados num único ano. Isso é produto, obviamente, de uma mudança significativa no sistema de regulamentação do setor. Até o início da década passada, o Brasil tinha um modelo de aviação com um regime de tarifas fixas. A partir do momento em que se estabeleceu o regime de liberdade tarifária, obviamente isso trouxe maior competição, maior investimento privado e, consequentemente, uma redução consistente das tarifas aéreas desde então. Para dar uma ideia para vocês do efeito que isso teve, quando a Gol começou a operar no Brasil, em 2002, o preço médio das tarifas, valores nominais, era de R$ 235. Passados 12 anos, o preço médio da tarifa praticada pela Gol no ano passado foi de R$ 225, também valores nominais. Qualquer base de correção, como inflação, já apontaria para uma tarifa muito superior a essa. Obviamente, o mercado foi crescendo pela combinação de um regime de liberdade tarifária, que foi trazendo tarifas mais competitivas e incluindo pessoas no setor aéreo que não tinham antes acesso. Automaticamente, isso trouxe uma demanda maior por infraestrutura, que a gente vai comentar um pouco, especialmente na sessão de perguntas e respostas. Mas para dar uma ideia a vocês um pouco mais estruturada do tamanho dessa necessidade de infraestrutura, queria passar por alguns slides que mostram os números da Gol no momento. Está aqui. Bom, a Gol tem atualmente em sua frota aproximadamente 130 aeronaves, totalmente composta por aviões Boeing 737-800, com 7 anos aproximadamente de idade média. Para vocês terem uma ideia, na aviação mundial, a idade média da frota é acima de 15 anos. No Brasil, de uma maneira geral, as companhias aéreas trabalham com uma frota muito jovem. É um mercado extremamente sensível a preço. O custo de manutenção das aeronaves tem uma influência significativa na estrutura de custos total e, especialmente, o nível de consumo de combustível representa a maior parte dos custos de uma companhia aérea. No caso específico da Gol, um único item, o querosene de aviação, representa 45% dos custos totais. Então, vocês imaginem que todos os demais custos da operação, que vão pessoal, manutenção, arrendamento de aeronaves, todos eles representam 55% do nosso custo, um único item, combustível, 45%. A cada nova geração de uma aeronave, há um ganho no consumo de combustível que varia de 2% a 3%. Quando eu falo de nova geração, eu estou falando de nova geração e novos motores. Normalmente isso acontece a cada 5 ou 10 anos. No caso do setor aéreo nacional,
sendo extremamente sensível a preço, é muito importante que haja a menor estrutura de custos possível, daí o interesse em se manter uma frota extremamente jovem para os padrões mundiais, o que representa também benefícios indiretos importantes para o consumidor, né, que vão desde da atualização dos equipamentos até, obviamente, os critérios, né, os padrões de segurança extremamente elevados. Essa frota operacional, como eu falei, ela passa, nesse exato momento, por uma renovação que é prevista com 4 ou 5 anos de antecedência. Esse é um aspecto interessante também do nosso setor. Nós trabalhamos com uma antecipação em relação ao tamanho da frota, que tem que variar forçosamente de 4 a 6 anos de antecipação, de antecedência em relação aos recebimentos. Uma aeronave desse porte tem preço aproximadamente de 100 milhões de dólares e entre a encomenda e a entrega leva no mínimo de 4 a 5 anos. É um desafio para o setor prever qual será a demanda daqui a 4 ou 5 anos, uma vez que as encomendas são feitas nesse momento. A Gol, no ano passado, fechou uma compra de 60 unidades do modelo Boeing 737 MAX. Esses aviões serão entregues para a Gol a partir de 2018. E, para isso, obviamente, nós temos um dimensionamento da indústria que, no nosso cálculo, na nossa percepção, pode literalmente dobrar até o ano de 2020. Essa é, inclusive, a projeção que nós fazemos através da nossa associação, da ABAR, do número de passageiros que pode ser transportado no Brasil até o ano de 2020. Obviamente, esse número depende de uma conjuntura, de uma conjunção de fatores, entre eles a própria infraestrutura aeroportuária. O que nós estamos vendo aqui é a participação da Gol dos principais aeroportos do país, ou seja, nos aeroportos, os 11 que estão aqui listados, são os aeroportos que serão sede dos Jogos da Copa do Mundo. A Gol, como vocês podem ver, tem uma presença importante, relevante em praticamente todos eles, o que faz com que a empresa esteja diretamente envolvida nas agendas de discussão sobre a realização desses eventos esportivos. Como vocês sabem, a Olimpíada é concentrada no Rio de Janeiro, porém com uma demanda muito grande dos outros estados e até de outros países para lá. Atualmente a Gol tem trabalhado juntamente com a Infraero na busca daquele indicador que provavelmente é o mais desejado pelo mercado como um todo, o índice de pontualidade. Para a gente é um motivo de celebração importante no momento, informar que a Gol lidera o mercado brasileiro em pontualidade e, simultaneamente, vivendo todos esses desafios estruturais que existem diariamente. Nós queremos, com esse indicador, demonstrar que sim, como todos os problemas de infraestrutura que existem no Brasil, é sim possível saná-los, solucioná-los com uma certa dose de criatividade, mas especialmente com uma grande dose de pragmatismo. Parte desse pragmatismo foi, com muita propriedade, endereçado pelo governador, quando nós falamos das parcerias público-privadas que visam equacionar problemas de difícil solução, como esse, num país continental, que busca oferecer uma estrutura competitiva para o setor aéreo, a estrutura do modal aéreo como um todo. Para isso, nós temos que investir especificamente no setor aéreo, e falando novamente de pragmatismo, em tecnologia. No mundo todo, o setor tem convergido a sua plataforma de atendimento para as mídias móveis, especialmente para os equipamentos, os smartphones, as operações via web. E aqui no Brasil, nós caminhamos na mesma direção. É isso que fará com que os aeroportos estejam sem filas,
com que os processos de atendimento sejam de fato ágeis e especialmente que o nível de satisfação do consumidor com o serviço aéreo suba significativamente. Nós já estamos, desde o ano passado, nós e outras companhias aéreas no Brasil, oferecendo ao consumidor a possibilidade de, através do celular, comprar a passagem, fazer a reserva, embarcar no avião sem imprimir um pedaço de papel sequer ou passar por qualquer entrada de check-in. Eu gosto de fazer esse comentário sobre a informatização, porque muitas vezes a gente chega, olha para um aeroporto com filas e pensa, imagina na Copa. Como isso vai funcionar? É a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, e a gente associa diretamente a solução à construção de novos terminais ou à construção de grandes áreas. Sem dúvida nenhuma, isso é importante, é mandatório e tem que acontecer. Por outro lado, nós temos que ter uma visão da estrutura que nós queremos, não para a Copa ou para a Olimpíada em 2016. Qual é a visão que nós queremos de infraestrutura aeroportuária para daqui a 10 ou 15 anos? Senão, muito provavelmente, nós vamos incorrer no mesmo erro do nosso passado recente de pensar no curtíssimo prazo e inaugurar obras que já estão saturadas desde o dia do momento zero. Há que se olhar para soluções que existem no mercado internacional, há que se trabalhar de forma conjunta no ambiente privado e no ambiente público, para que a gente trace políticas de desenvolvimento de infraestrutura que sejam de verdade duráveis, sustentáveis e que pensem no longo prazo. A tecnologia, por exemplo, não pode ficar ao largo disso, e pouco se fala quando nós falamos de investimento em infraestrutura para esses grandes eventos, especialmente quando a gente fala de estrutura de aeroportos. O setor aéreo brasileiro é um setor historicamente forte, tradicional, porém que passou por reveses mortais ao longo dos anos. Companhias tradicionalíssimas, fortes, robustas, desapareceram, foram dizimadas por diversos problemas que não foram ligados à infraestrutura. Muitos deles problemas ligados à gestão, à administração, ou mesmo até à incapacidade de lidar com fatores externos extremamente adversos. Nós vivemos um momento como esse hoje. No ano que se encerrou, as duas principais companhias aéreas brasileiras somadas tiveram um prejuízo de 2,7 bilhões de reais nas operações no mercado brasileiro. Isso se deve a uma série de fatores conjunturais externos. O combustível, em especial, teve um aumento de 36% nos últimos 18 meses. Desvalorização cambial, que nos afeta diretamente, uma vez que 60% dos custos são dolarizados, o próprio combustível, a manutenção dos motores, e até mesmo o arrefecimento no ritmo de crescimento econômico. Obviamente, essa curva de crescimento do número de passageiros que nós tivemos na última década foi diretamente ligado ao aumento do poder aquisitivo, sem dúvida nenhuma, a tarifas mais competitivas, mais acessíveis e a um momento de crescimento econômico que vinha sendo registrado ao longo dos anos e, evidentemente, foi arrefecido nos últimos 2 anos, em especial. Esse cenário trouxe os prejuízos recordes que foram registrados no ano passado e demandam das companhias aéreas uma situação quase que paradoxal. Ao mesmo tempo em que o país demanda uma quantidade maior de voos e uma infraestrutura de quantidade de aviões, de assentos e de demanda cada vez mais crescente, as companhias registram resultados extremamente deficitários, tendo inclusive alguns dos indicadores de custos mais baixos de todos os mercados que possuem indústria ou possuem aviação civil significativa. Nós temos, obviamente, problemas que influenciam nesse resultado diretamente, como a tributação, em especial a tributação sobre o combustível, mas o momento não é, ao nosso ver, não é um momento de ficarmos lamentando sobre o resultado ocorrido ou sobre a conjuntura, porque ela não vai mudar por lamentação. Ela vai mudar, seguramente, pelo trabalho conjunto, volto a dizer, da iniciativa privada com o poder público, em infraestrutura, em condições de competitividade, em desoneração. Eu fico bastante feliz em dizer e esperançoso que há sim, ao contrário do que se pensa ou do senso comum, há sim um interesse legítimo
do poder concedente em endereçar esse tema. O que nos deixa em estado de atenção especial é como que essa agenda será conduzida, de uma abordagem pragmática, uma abordagem técnica ou uma abordagem simplesmente de retórica ideológica que dificilmente produzirá uma solução robusta para os nossos problemas de infraestrutura. Eu vejo particularmente com otimismo os movimentos que estão sendo feitos nesse momento na direção de privatização dos aeroportos. Evidentemente, é uma fase, né, e felizmente foi feita de uma maneira faseada para que se pudesse haver um aprendizado inicial desse processo e um aprimoramento contínuo, porém que não interrompa um movimento extremamente acertado na direção de se trabalhar com a iniciativa privada, no endereçamento dos problemas dos gargalos de infraestrutura, que é representativo dos melhores modelos existentes no mercado mundial, que enfrentaram o mesmo tipo de problema. O que nos resta agora, como eu falei, é utilizar o máximo possível da nossa energia, do nosso tempo e da quantidade bastante abundante de conhecimento técnico que existe em ambos os setores para endereçarmos uma agenda produtiva e que seja efetiva no curtíssimo prazo, uma vez que a necessidade de investimento é evidente. Finalmente, só para encerrar o capítulo de apresentação das principais tendências do momento do setor aéreo, o setor vive uma fase de consolidação e especialmente de parcerias. As companhias aéreas do mundo inteiro estão passando por uma fase adversa justamente pelos mesmos fatores que eu acabei de citar anteriormente. O preço do barril de petróleo é o mesmo para todas as companhias aéreas, o que gera uma pressão em custos de uma maneira geral. A Gol é uma empresa brasileira, uma empresa que se orgulha de ser uma empresa brasileira e que trabalha no desenvolvimento de parcerias com empresas aéreas do mundo inteiro com o objetivo de oferecer a maior malha de conexão de voos diretos para os principais destinos internacionais. No nosso caso específico, a nossa parceria é com a Delta e juntas, ambas as empresas formam uma das maiores malhas das Américas. Essa é provavelmente a principal tendência do setor mundial nesse momento e é através dessas consolidações e dessas parcerias que o setor vai ganhando escala, oferecendo serviços cada vez melhores e mais efetivos. Quero terminar essa minha breve apresentação deixando para vocês um comentário que eu espero que a gente desenvolva um pouco mais agora, logo após a próxima apresentação, falando especificamente da infraestrutura e dos gargalos, que é o tema principal que nos move hoje. Nós temos uma oportunidade evidente à nossa frente. Nós também temos a possibilidade de ficarmos discutindo o que foi feito de maneira equivocada ou os atrasos, as causas dos atrasos que nós tivemos até agora para endereçar os evidentes problemas de infraestrutura. Mas, muito provavelmente, a energia, o tempo e o dinheiro e as articulações políticas que nós iremos gastar discutindo o que não foi feito irá comprometer aquilo que precisa ser feito e pode ser feito urgentemente no curto prazo. As iniciativas estão aí, os primeiros passos nas direções corretas foram tomadas, mas nós temos que nos mobilizar e deixar de lado as divergências ideológicas, políticas e nos pautarmos no pragmatismo para endereçarmos essa questão. Obrigado por enquanto. Kakinoff, obrigado mais uma vez pela bela explanação. Eu coloquei um ponto que tu colocasse no começo da tua exposição, que foi a liberação das tarifas na entrada da Gol. Isso vai de encontro a um dos pontos que nós acreditamos no IEE, que é o livre comércio, e como isso afetou em benefício para o crescimento da empresa e diminuiu os preços das passagens para os consumidores. Então, eu acho que esse ponto eu achei
bastante interessante, que eu acho que é isso que a gente pode colocar mais à frente no painel. Então, te agradeço novamente. Passo a palavra agora ao senhor Gabriel Calçada Alvarez. O economista espanhol Gabriel Calçada Alvarez fundou em 2005 o Instituto Juan de Mariana, entidade liberal que se tornou a mais influente da Europa. Além de presidente da entidade, atualmente Calçada Álvarez é vice-presidente da Universidade Francisco Marroquín, na Guatemala. Foi professor na Universidade Rei Juan Carlos e na Universidade Instituto de Empresa, ambas na Espanha. Gabriel, obrigado pela presença, a palavra está contigo. Muitas gracias. Muchas gracias, muy obrigado Eduardo, y muchas gracias a la organización y de verdad, enhorabuena, felicitaciones, estoy asombrado con el evento. He ido durante los últimos años a eventos liberales en el mundo entero, nunca jamás he visto una cosa como esto. Esto es como la Super Bowl del fútbol americano, del liberalismo, ¿no? Impresionante. Así que enhorabuena, enhorabuena a todos. Bueno, la cuestión es una cuestión muy importante, la de este panel, la infraestructura pública y gratuita. Las infraestructuras, lógicamente, son muy importantes a la hora de desarrollar un país. Un país se desarrolla por muchos factores, uno de ellos son las infraestructuras, pero no da igual cómo se desarrollan esas infraestructuras. Las infraestructuras, especialmente en un momento como en el que está Brasil, en el que va a crear muchas infraestructuras en un periodo de tiempo muy corto, pues el que sean beneficiosos para la economía brasileña o que sea perjudicial a medio plazo para la economía brasileña va a depender de cómo se hacen esas infraestructuras, quién hace esa infraestructura, dónde se hacen esas infraestructuras, de qué manera se gestiona, de qué manera se mantienen las infraestructuras. Así que hay muchas preguntas, no es solo cuestión de más infraestructura, todo el mundo quiere más infraestructura. Por cierto, Brasil ganó las Olimpiadas y uno de los competidores de Río era Madrid. Los liberales en Madrid no queríamos las Olimpiadas en Madrid. Pensábamos que era un peligro poner unas Olimpiadas en manos de los políticos. Bien, o sea que es una cuestión importante cómo se desarrollan las infraestructuras. La cuestión es que cuando una infraestructura se desarrolla por el sector privado, por empresarios que asumen un riesgo, por ahorros que los ciudadanos ceden para poderse hacer las infraestructuras, se trata de mirar muy bien cuánta infraestructura, dónde se hace la infraestructura, de qué manera se hace, qué tipo de infraestructura. Cuando los políticos deciden hacer infraestructura, el problema es que suelen poner en marcha planes políticos donde la cuestión no es si son rentables las infraestructuras, si son beneficiosas las infraestructuras, si hay un beneficio o si hay una pérdida de valor. Lo que suelen mirar es la medalla que se pueden poner los políticos. Y algunos políticos se quieren poner muchas medallas. Entonces, hay que tener cuidado con las infraestructuras en manos de los políticos, porque podría ocurrir que lo que conseguimos es tirar muchos recursos o desperdiciar muchos recursos. En España, en los últimos años hemos hecho muchísimas infraestructuras. Les voy a contar el ejemplo español que sirva como precaución. En España hemos hecho muchas infraestructuras, hemos hecho muchos aeropuertos y todo el mundo quiere hacer aeropuerto, especialmente, como digo, los políticos, ponerse una medalla e inaugurar el aeropuerto. Hemos hecho muchísimas autopistas, muchas autopistas, y todo el mundo quiere tener una autopista que le lleve a su casa. No está mal. Y hemos puesto muchísimos trenes bala, muchísimos trenes. España es el país que más trenes de alta velocidad tiene del mundo en relación a los habitantes que tiene.
Y había un plan para tener mucho más. Había un plan de los políticos, por supuesto, ninguna iniciativa privada haría esto, de unir todas las capitales de provincia y ser el líder mundial de trenes bala. Bueno, tenemos muchos trenes bala. Y también hemos hecho muchísimos hospitales, por poner un ejemplo. Bueno, eso es lo que se ve. Eso es o que se ve. ¿Bien? O que se ve. Muy bonito. Esto es lo o que no se ve. O que no se ve. Vamos a ver qué es lo que no se ve. Bueno, una cosa que no se suele ver es que hay que financiar las infraestructuras. Y en muchas ocasiones, pues es mediante impuestos que se van colocando de diversa manera. Otra forma es mediante inflación. Ayer nos decía el gobernador, el presidente del Banco Central, que estaban muy felices porque estaban expandiendo el crédito y la gente podía comprar. Como si hacer papelitos fuera lo que nos permite comprar. En realidad lo que hacen es quitarnos poder adquisitivo, quitarle a unos para darle a otros. Dice, aquellos están comprando más, pero estos de aquí ya no pueden comprarse lo que se iban a comprar. Ya no pueden mejorar la casa como la que hay ahí fuera. O se endeudan para contarnos que no pasa nada, no hay que subir los impuestos, no pasa nada, miren, creamos autopistas, aeropuertos, de todo, y no le pedimos más impuestos a nadie. No, lo que hacen es endeudar a nuestros hijos y a nuestros nietos a veces, vamos a verlo ahora. Bueno, ¿qué es lo que no se ve de forma concreta en los ejemplos de España? Bueno, que algunos de esos aeropuertos luego están bastante mal gestionados. Algunos de ellos tan mal gestionados que ahí vemos muchos empleados, pero no vemos pasajeros. Tenemos 6 aeropuertos internacionales donde no aterriza ningún avión, porque no era ese el lugar donde poner el aeropuerto internacional. Fíjense, un aeropuerto internacional en medio de la nada. No hay ninguna ciudad cercana, hay un pueblito. ¿Quién va a aterrizar allí? Pero nos decían que iba a crear mucho empleo y mucha riqueza el aeropuerto internacional. Como ese 6. Y tenemos, sí, muchos trenes de alta velocidad. Algunas de las líneas que han costado miles de millones de dólares, de euros, tienen una ocupación del 5%, un 95% de asientos vacíos. Eso es lo que no se ve cuando se invertía en la infraestructura con el dinero de los ciudadanos. Y ahí ven el tren bala con un pasajero, eso es muy típico en España, un tren bala donde va solo en el vagón. De hecho, la gente va mirando si hay alguien o no hay nadie para elegir un vagón donde ir solito, ir así. ¿Cuánto ha costado tener trenes bala donde vas solo en el vagón? Y por supuesto tenemos muchas autopistas, pero no se les ocurrió pensar en que iba a costar mucho mantenerlas. Y tenemos muchas más autopistas de las que es necesarias en algunas zonas, duplicando autopistas. Eso ocurrió porque aunque la gestión de la autopista ahora de muchas de ellas es privada, la decisión de dónde hacer una autopista fue pública. Se hicieron autopistas, se decidió desde el poder político hacer autopistas en lugares donde luego no iba a haber demanda para utilizar esas autopistas. Y luego mantenerlas cuesta muy caro. Así que dimensionar dónde, cómo se hace una autopista es algo muy importante y solo el mercado es capaz de valorar eso. Y además, si se equivoca el mercado, se equivocan con sus propias inversiones, no con la de los ciudadanos. Aquí tenemos hospitales, tenemos muchos hospitales en España que están semivacíos. Algunos hospitales que están semivacíos porque se han hecho otra vez donde no era lo más idóneo hacerlo. Este es muy famoso porque tiene una pantalla muy grande fuera para anunciar a los pacientes los servicios que da el hospital. Bueno, la pantalla costó 600.000 euros, cerca de $1 millón la pantalla, y mantenerla cuesta 70.000 euros cada mes. Ninguna iniciativa privada hubiese
hecho nunca. El hospital posiblemente, y menos aún la pantalla de información. Pones un papel en una pared para informar al paciente, no una pantalla de casi $1 millón, ¿no? Bueno, de todas formas, el ejemplo del que les quiero hablar hoy es un ejemplo de infraestructuras energéticas, por el que España se ha hecho muy famoso a nivel mundial. Son los famosos empleos verdes. No sé si en Brasil les hablan también de los empleos verdes. Empleos verdes, energía verde, todo muy bonito y todo muy verde. Muy verde porque no está maduro. Son en general tecnologías que en el futuro podrán funcionar, pero que hoy están muy verdes para ser competitivas en el mercado. Y entonces necesitan muchísimas subvenciones. Les voy a hablar del caso de las energías renovables. Es un caso tan famoso que Obama ha repetido en más de 20 ocasiones que Estados Unidos debe de seguir a España, debe imitar el liderazgo español y crear industria verde, infraestructura verde y empleos verdes. No es el único Obama diciendo que la energía verde puede crear millones de empleos adicionales y sectores enteramente nuevos. También Durão Barroso dice que tenemos que agarrar esta oportunidad porque se van a crear miles de nuevas empresas y millones de trabajos en Europa. Tenemos que agarrar esta oportunidad. Y Zapatero dice también que se van a crear estos empleos verdes, se iban a crear estos empleos verdes, y era una forma de salir de la crisis. Y repetía una y otra vez, imitemos a España. Bueno, ¿qué es lo que hizo España? Convertirse en líder mundial, ahora lo vamos a ver, en energías renovables. Y lo que se ve es esto. Lo que se ve son estos molinos, muchos molinos, y mucha gente está orgullosa porque dice, España es un líder de los molinos. Y además es gratis, ¿no? Pública y gratuita. Bueno, aquí no es pública, aunque vamos a ver cuánta subvención tiene ahora. Y el viento es gratis, nos dicen, ¿no? Y el sol también es gratis. ¿Qué se ve también? Los empleos que se crean, que es lo que nos decían los políticos. Se ven los empleos verdes, los empleos asociados a esa industria. Y todo esto, ya digo, es una energía que va a ser gratuita, muy bonita, muy buena y muy barata. Bueno, bonito, barato. Bueno, y la gente se entusiasma mucho con esta idea de los empleos verdes y la infraestructura verde. Ya digo que España se llega a convertir en campeón mundial y todos los españoles estaban como muy orgullosos de ser líderes. El problema es que crear infraestructura por crear infraestructura no tiene mucho sentido. El sentido de una infraestructura es crear valor. Pero si la infraestructura destruye valor, es mejor no tener la infraestructura. Entonces, ¿cómo llegó España a ser líder mundial en energías renovables? Pues con una lluvia verde, con una lluvia de subvenciones verdes. Una lluvia que la vamos a cuantificar ahora dentro de un momento y van a ver cuánto hizo falta para convertirnos en líderes mundiales en energías verdes. Se emitió mucho crédito, muchísimo crédito, como el del que hablaba ayer el presidente del Banco Central. Todo va bien, las familias consumen, las empresas invierten. Y pocos se dieron cuenta que lo que se estaba gestando era una burbuja, una gran burbuja verde. Y esa burbuja verde era tan grande que hubo que dar subvenciones del 500% sobre el precio del mercado para que se invirtiera en energía solar, por ejemplo. Y subvenciones del 200% sobre el precio del mercado para animar a la gente a invertir en energía eólica. Entonces, sí, nos convertimos en líderes mundiales, pero es que si lanzamos toda esa cantidad de miles de millones sobre cualquier sector, se convierte en líder mundial. En España, hasta el año 2009, en 10 años, pusimos 30.000 millones de euros en subvenciones de energías renovables. 30.000 millones de euros. O sea, cerca de 40 billones de dólares en energías renovables. Pues claro que nos convertimos en líderes mundiales y creamos una burbuja bastante grande. La idea era crear empleos verdes. El problema, como ven, aquí no ven ningún empleado, ¿verdad? ¿Dónde están los empleados? Los empleos verdes tienen que ver con la instalación
de infraestructura verde. Pero luego el mantenimiento, no hace falta a nadie para generar electricidad de ahí. Así que el problema era que como se quería, la idea era crear empleos verdes, una vez terminas una planta, tienes que empezar a construir otra planta. Y cuando terminas otra, tienes que empezar otra. Y no una más, tienes que empezar 2. Y cuando terminas 2, tienes que seguir con 4. Y cuando terminas con 4, con 8. Porque si no, no aumentan los empleos verdes. Y el objetivo es aumentar empleos verdes. Pero las subvenciones son a la producción. Luego, piensen en cuál es la dinámica. Se monta una planta, los empleos se crean mientras se monta la planta, los empleos desaparecerían, la planta empieza a producir y empieza a recibir subvenciones, rápidamente hay que montar 2 plantas, cuando se terminan empiezan a recibir subvenciones, más trabajadores para montar 8. Ven que tiene pinta de esquema piramidal. Recuerda a Madoff, ¿no? O a la seguridad social. Bueno, pues había que crecer y crecer y crecer. Por otro lado, nos garantizaban las subvenciones durante 25 años con esos primas, con esas subvenciones que les contaba. Entonces, todos los españoles querían tener una licencia de productor verde, productor renovable. Y se formaron filas. Todos los españoles, yo también, y yo. Todos querían producir energía verde. Y claro, si tú estás aquí al final de la fila, tú quieres estar al principio de la fila. Nadie quiere estar atrás. Imagínense que hay unos burócratas y unos políticos dando el numerito. Apareció corrupción, muchísima corrupción. Y los partidos daban a sus amiguetes una cierta ventaja para conseguir un numerito, recibir subvenciones y financiar al partido, lógicamente. Bueno, pues imagínense todos los españoles en estas filas tratando de conseguir licencias para recibir las subvenciones. ¿Qué tamaño tenía la burbuja? Pues ha llegado a ser enorme. Como les decía antes, unos 30.000 millones de euros fueron comprometidos hasta el año 2000, hasta finales del año 2008. Luego muchísimo más. Y los empleos que se crearon, que era el objetivo o uno de los objetivos, se crearon unos 50.000 empleos. Ahora hagamos matemáticas. 29.000 millones de euros, 50.000 empleos, pues cada empleo aproximadamente costó 570.000 euros. 570.000 euros o unos, no sé, 650.000 dólares, poco más quizá, 700.000 dólares por cada empleo creado. Cada empleo, 700.000. Eso es más de lo que un asalariado medio español gana en toda su vida laboral. Entonces, lo que hicimos algunos economistas fue hacer un estudio y mirar, bueno, ¿cuánto cuesta crear? Si esos recursos, lo que se ve y lo que no se ve. Esos recursos se le quitan a la economía para crear esos empleos preferidos, esas infraestructuras y esos empleos preferidos por los políticos. Si no le hubiésemos quitado al sector privado todos esos recursos, todos esos miles de millones, ¿cuántos empleos hubiese creado el sector privado? ¿Cuántos se destruyeron por crear estos 50.000 empleos? Bueno, si uno mira la capitalización por trabajador en la economía española, uno ve que es aproximadamente 220.000 euros de capitalización para crear un empleo. Luego, por cada empleo verde que se creó, ¿qué se ve? O que no se ve, es que se destruyeron 2,2 empleos. Un empleo creado, que es lo que muestra el político, 2,2 empleos destruidos, que es lo que no se ve normalmente. Entonces, toda esta gente desempleada o que pierde su empleo es lo que el político obviamente no quiere mostrar, pero es la consecuencia de ese tipo de políticas. Cuando a los políticos les advertimos y les dijimos, miren, aquí hay un problema, estamos destruyendo empleo y además esto necesita, para seguir manteniendo el empleo, crecer exponencialmente casi.
Y los políticos dijeron, bueno, sí, hay un problema, cierto, pero nosotros sabemos manejarlo. Aquí tienen un político típico manejando una burbuja. Y lo que ocurrió fue lo que tenía que ocurrir. Creció exponencialmente hasta el punto que hace un año el dinero comprometido, los recursos comprometidos por el Estado español para patrocinar estas infraestructuras fue de 126.000 millones de euros. Es decir, un 13% del PIB nacional comprometidos en los próximos 20 años para desarrollar esto. Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cuando el sector público, cuando los políticos, cuando el gobierno se dio cuenta de que esto seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que los empleos eran muy poquitos, pero que el crecimiento de la deuda asociada con esto era gigante, realmente gigante, entonces se estalló la burbuja. ¡Bum! Y entonces los políticos miran un poco desconcertados como, ¿a quién echamos la culpa? ¿A quién se le echa la culpa ahora? ¿Quién paga? Porque esa es la cuestión. ¿Quién paga al final esa deuda? Es igual que en la crisis financiera internacional, ¿no? Los bancos centrales le daban a la máquina de hacer dinero, se crea una burbuja y ahora la cuestión es quién paga. Y todo es un juego de trilería para ver si conseguimos colocarle la deuda a otros diferentes a los que se asumieron esa deuda. Bueno, explotó la burbuja española. Y cuando explotó la burbuja española, pues cerraron las plantas. Explotó la burbuja verde, cerraron las plantas, las famosas fábricas españolas, que antes eran el orgullo nacional. Fíjense, la irracionalidad llegó a tal punto, la borrachera de la fiesta, llegó a tal punto que había noches que los diarios al día siguiente decían récord de producción eólica, récord de viento. Hemos batido un nuevo récord nacional y mundial. Lo que nadie se paraba a pensar es que, así como un récord en una producción de mercado es algo que hay que celebrar con champán o con cava, un récord de este tipo lo que significa es que le quitamos más dinero al consumidor y le quitamos más dinero al ciudadano que nada tiene que ver con esto para dárselo a los productores que han conseguido la licencia. Hasta el punto de que hicimos un estudio. ¿Cuánto dinero le costaba al contribuyente un récord de una noche? Solo la noche. Solo la noche. El problema de las noches es que el viento sopla bastante por la noche, pero la gente no consume electricidad por la noche. Una noche de récord cuesta aproximadamente 7 millones de euros en España. Así que estamos todos deseando que no sople el viento por la noche. Cerraron las fábricas. Muchísimos empleados se tuvieron que ir, se quedaron sin empleo. Los famosos empleos verdes se convirtieron en desempleos verdes. Y no solo eso, muchas industrias empezaron a tener problemas por la caída de la industria verde, por la caída de las infraestructuras verdes. Es más, hubo sectores eléctricos también, como el del gas natural, que el gas natural técnicamente da la cobertura al eólico. Si tú tienes algo que funciona con viento y cuando no sopla el viento no tienes electricidad, necesitas tener otra central que sí funcione cuando no funciona el viento. Entonces tienes una redundancia, una duplicación. Entonces hubo que invertir mucho en centrales de gas que pudiésemos apagar cuando hay viento, encender cuando no hay viento. Apagar, encender. Esto a los políticos les encanta, esto de poder tic, 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 tic. Un plan, ¿no? Una matriz, un plan. Bueno, entonces tenemos hoy en día unas 10 centrales de gas en España que están paradas y los inversores arruinados porque está soplando bastante el viento últimamente. Entonces están esperando a ver si deja de soplar el viento. A ese grado de irracionalidad se llegó. Pero es que aún hay más. Decían unos dibujos animados, Bugs Bunny, no se vayan todavía, aún hay más. Los precios de la energía, por culpa de este proyecto,
han ido creciendo y creciendo y creciendo. Esos son datos del gobierno hasta el año 2010. Y hasta el año 2010 o 2011, el precio de la energía, desde que empezó el programa de energías renovables, creció un 77%. A día de hoy, el precio de la electricidad en España ha crecido desde que empezó el programa de infraestructuras renovables en un 120%. Hemos más que duplicado el precio de la electricidad, y España, que era uno de los países más competitivos en producción eléctrica, de hecho era uno de los países que tenía la electricidad más barata, ahora es el tercer país con la electricidad más cara de Europa. Lo cual supone un problema muy grande para las demás industrias. Imagínense la industria del acero, la siderurgia, ¿no? Imagínense en general toda la industria pesada, pero imaginen también el mundo de Internet, las nuevas tecnologías que requieren de muchísima electricidad. Dejan de ser competitivas porque la elevación del precio de la electricidad es tan grande que pierdes competitividad frente a los demás países. Bueno, como les decía, la burbuja ha llegado a 126.000 millones de euros, una cantidad que equivale al 13% del PIB nacional. Y hasta que llegó un punto en el que España, en una serie de informes internos, nunca a nivel oficial, pero una serie de informes internos del gobierno, terminan reconociendo que esto era una ruina, que esto de las energías renovables era muy bonito, muy verde, pero era una ruina. Y en medio de una deuda, de una crisis internacional donde la deuda era un problema, es simpático, ¿no? Porque nos decían, las energías renovables, la inversión en infraestructura verde va a ayudarnos a salir adelante, a salir de la crisis. Y las energías renovables al final lo que han generado es mucho paro y mucha deuda, que es justo los dos problemas principales que tiene la economía española. Y no las energías renovables en sí mismas, que no son malas ni son buenas. Pueden ser muy buenas las energías renovables, pero si dejamos que el mercado las escoja y las ponga allí donde tienen sentido, no si ponemos subvenciones y desde el poder político se incentivan, ¿no? Así que España, que estaba ya sin un duro, estaba con el bolsillo vacío, pues nos quedamos con una deuda aún superior. ¿Cuál es la enseñanza de esto, de esta historia española? Pues una, que no hay un free lunch. No hay, a mí esto de infraestructuras públicas y gratuitas, yo nunca he entendido muy bien qué significa eso de público y gratuito, porque la infraestructura la paga el ciudadano y el mantenimiento también lo paga el ciudadano. Entonces, ¿en qué consiste que sea pública y gratuita al final? Bueno, pues consiste en que quien toma las decisiones de cuánto, dónde, cómo invertir es la administración pública, pero con el dinero de los ciudadanos, y que el mantenimiento posterior, acertado o desacertadas las decisiones anteriores, el mantenimiento también van a cargo del ciudadano. A eso es lo que se refieren, o sea, no quienes han tomado las decisiones. No hay tal cosa como un free lunch. ¿Cuál es la alternativa entonces? Pues dejar que sea la iniciativa privada la que se arriesgue, la que tome esas decisiones de cuánta infraestructura necesita esta sociedad, como estábamos escuchando antes en el caso de la compra de aviones. Imagínense que fuese el gobierno el que decidiese cuántos 737 tiene que comprar Gol para los próximos 10 o 15 años. Que sea la iniciativa privada quien tome esas decisiones, que sea la iniciativa privada la que tome la decisión de qué tipo de aviones o de aeropuertos o de autopistas, y que sea la iniciativa privada la que tome la decisión de dónde quiero el hospital, dónde quiero la autopista y demás. Y me van a decir ustedes, ¿y el Estado no tiene nada que hacer? ¿No hay nada que pueda hacer el Estado? Pues sí, el Estado puede quitar trabas al sector privado. El Estado lo que puede hacer es dejar de entorpecer esa labor del sector privado, el quitar regulaciones y quitar obstrucciones de cara a que esas infraestructuras estén adaptadas al tamaño, al tipo y al lugar que necesita esa sociedad. Muchas gracias.
Gabriel, obrigado pela explanação. E é impactante também para todos aqueles que sempre visualizaram a Espanha como uma referência em eficiência energética no mundo. É o que tu trouxe para nós hoje. Eu vou passar imediatamente a sessão de perguntas e respostas. Artung, primeira pergunta do Gabriel Velho, Direito, da PUC, Rio Grande do Sul. Qual o maior empecilho na busca de investimentos em infraestrutura por parte do governo federal? A ineficiência deste, a falta de recursos ou os interesses políticos? É Gabriel, né? Gabriel Velho. Gabriel, quer dizer, a máquina pública do jeito que ela é organizada no nosso país, como eu disse anteriormente, regida, presidida por uma legislação arcaica, quer dizer, extremamente burocrática e formal, muitas vezes você tem o dinheiro e não consegue fazer a obra de infraestrutura. Então, quer dizer, a minha resposta a você é que essas questões, elas todas interferem, que você perguntou. Voltando à história do aeroporto de Vitória, a obra foi licitada, com data para inauguração, 2007 era a data da inauguração, a obra está parada até hoje. O projeto foi licitado apenas com um projeto de engenharia básico, não foi elaborado um projeto executivo. O Tribunal de Contas da União questionou. Posteriormente, o Tribunal de Contas propôs uma retenção na fatura e o grupo contratado, que era um consórcio, suspendeu a obra. Isso virou uma disputa judicial. Então, tem muitos elementos. A pergunta, na minha visão, se você me permite, é outra. Por que o governo tem que tomar conta de terminal de aeroporto? Qual o sentido? Talvez o governo tenha que tomar conta da segurança do tráfego aéreo. Isso é uma coisa para ser estudada, eu não sou especialista, tem um especialista aqui. Mas essa coisa de aeroporto, de pátio para estacionar a aeronave, de você fazer a descarga de malas e mercadorias, você ter um terminal de embarque confortável, para as pessoas poderem sentar e esperar o avião, eu acho que isso não faz menor sentido você ter uma estatal no Brasil tomando conta disso. Então, e o pior é que, ao invés de diminuir o número de estatais, estão criando mais, né? Isso é que é o pior. Então, assim, eu acho que o Estado ele precisa ter presença em algumas áreas, e presença muito qualificada em algumas áreas. A área de regulação, de dar segurança jurídica para as coisas. Ter uma máquina pública capaz de planejar, olhar para frente. Olha a oportunidade que a Espanha teve e jogou fora. É isso que nós assistimos aqui agora. A Espanha teve uma oportunidade de ouro com a entrada no mercado comum europeu e fez aquilo que não deve se fazer. Desperdiçar dinheiro, trabalhar com falta de planejamento, de gestão intensiva, das ferramentas adequadas. Sabe? Ali tem responsabilidade de todo mundo, Gabriel. Tem responsabilidade das lideranças políticas, empresariais, intelectuais. Teve um momento que você ia na Espanha e todo mundo, de esquerda, de direita, de centro, liberal, conservador, e assim por diante, todos estavam maravilhados com o que estava acontecendo na Espanha. E hoje você faz um depoimento como esse. Isso é desorganização, isso é governo desorganizado e sociedade conivente com o governo desorganizado. É isso que nós não podemos viver no Brasil.
Nós temos problemas no Brasil graves de infraestrutura, nós precisamos enfrentá-los e procurar de forma pragmática, aí meu diálogo aqui com Paulo, meu xará, de forma pragmática, as melhores soluções. É o que for mais barato, é o que fizer mais sentido, que ficar de pé do ponto de vista econômico e que der respostas efetivas à melhoria de qualidade de vida, à produtividade e à competitividade do nosso país. Kakinoff. O Brasil receberá 2 grandes eventos de repercussão mundial nos próximos 4 anos. Queria saber quem daqui que nunca chegou no aeroporto e passou uma dificuldade e pensou, imagina na Copa. Quais as medidas que deveriam ser tomadas nos aeroportos nacionais para que não tenhamos um novo apagão aéreo? Vamos falar, agora eu tenho que ficar, no mínimo, alinhado ou fiel ao que eu acabei de falar sobre pragmatismo. Vamos falar de forma pragmática sobre Copa. A Copa vai acontecer daqui 14 meses. Todos vocês estão passando pelos aeroportos, estão vendo as obras que estão acontecendo, o que está em andamento, e é evidente, né, que nós não teremos um cenário de aeroportos significativamente diferente do que nós temos hoje. A gente pode adotar isso como uma má notícia, né? Deixa eu passar para o lado do campo das boas notícias e voltar para a má no final. As boas notícias eu tenho certeza absoluta que na Copa tudo vai funcionar. Vai funcionar na Copa, vai funcionar na Olimpíada. Vou dar dados para vocês que vão, eu acredito, dar um pouquinho mais de tranquilidade. E não pensa que isso é um otimismo gratuito ou ainda um discurso profilático para acalmar as expectativas. Não é. É bem pragmático. A Copa deverá trazer para a gente uma concentração de voos durante 2 semanas. As 2 primeiras fases da Copa, depois se reduz para uma quantidade pequena de sedes das Copas. Obviamente, nesse período de 2 semanas, as empresas, os próprios governos, dificilmente vão estimular os voos, né, ou as viagens dos seus respectivos quadros, que somados representam hoje 35%, 40% do tráfego aéreo nacional. Nesse período de governo e passageiros corporativos, as empresas, obviamente, sem dúvida nenhuma. Não, o governo isoladamente, isso varia de estado para estado, mas as empresas ligadas às estatais e os órgãos governamentais variam de 3% a 5%, não é uma fatia extremamente significativa. Mas esses 3%, 5%, mais as agendas corporativas, a gente acredita que haverá não uma compensação, mas que o aumento, o pico de tráfego será similar a um final de ano. Nós temos eventos que acontecem no Brasil com uma determinada concentração que terão um acúmulo. E como a gente sabe disso? Obviamente que as empresas que estão vendendo passagens aéreas, pacotes aéreos para a Copa do Mundo, são empresas que nos consultam antes para saber quais são os assentos que estão disponíveis. Nós já temos uma boa ideia da demanda que vai acontecer nesse período, tanto da Copa quanto da Olimpíada, e diria, não há um motivo para nos alarmarmos ou pensarmos num caos na Copa do Mundo, porque as medidas que serão tomadas serão para realizar aquele evento. A exemplo do que acontece aqui, então, para esse evento as cadeiras estão colocadas, as luzes, esse não é o status quo desse lugar, não é o cenário corrente. Nós vamos produzir esse evento e vamos produzir essa infraestrutura, provavelmente numa condição provisória para atender aquela situação. Pode ser a Copa do Mundo ou pode ser a Olimpíada. Alguma parte dos investimentos que foram feitos serão entregues? Sim, algumas obras estão bem aceleradas, uns aeroportos estão mais adiantados que os outros, mas longe daquele plano idealizado, inclusive por nós, de termos toda a estrutura aeroportuária operando em sua plena capacidade, dos novos projetos entregues. Essa é uma questão fisicamente impossível, basta olhar o estágio atual das obras, e não foi, falando agora mais dos aeroportos privatizados, que a gente acompanhou um pouco mais próximo esse movimento, não foi porque os aeroportos demoraram, os consórcios demoraram a se mexer, muito pelo contrário, as obras estão andando em ritmo acelerado. Porém, elas aconteceram ou começaram
muito tarde, muito tardiamente. Agora, nós estamos fazendo um diagnóstico como bons engenheiros de obra feita, né? Olhando para o passado e dizendo, olha, não funcionou porque a licitação saiu tardiamente, não funcionou porque foi investido muito em determinado aeroporto em detrimento de outro. O que vale do aprendizado, sem dúvida nenhuma, é um pouco do que foi dito, talvez a linha condutora do que foi dita pelo governador e pelo Gabriel até agora. A gente tem que ter um trabalho aprofundado e técnico de viabilidade, de um cronograma físico-financeiro que seja de fato execuível, que exista um cálculo da demanda que esteja acima, né, das provisões ou até das profecias que são oportunas no momento de campanha política ou até vislumbrando um cenário que dificilmente vai acontecer. A gente pode falar de aeroportos no meio do nada como instrumento de desenvolvimento social, mas, de fato, temos exemplos no mundo inteiro, inclusive em países com renda per capita maior do que o nosso, que dificilmente essa instalação vai fazer com que haja um desenvolvimento social naquela localidade. Eu não entendo nada de políticas públicas. Eu não faço, sinceramente, Gabriel, eu não sei se num país como o nosso, ainda com tanta desigualdade social, se realmente não há necessidade, acredito que há, e o governador pode me chancelar ou corrigir, há necessidade da iniciativa pública bancar hospitais em determinadas localidades que dificilmente haveria viabilidade econômica para a iniciativa privada e aquela população continuaria desassistida, continuaria sem acesso a algo básico que é a saúde, que é uma realidade do nosso país. Não vou me atrever a dizer que isso também deveria ser fruto da livre iniciativa, decidir aonde deveríamos ter hospitais. Mas quando a gente fala de infraestrutura rodoviária, infraestrutura de aeroportos, infraestrutura ferroviária, nós temos massa crítica disponível no mundo inteiro para entender quais são as melhores soluções, aquelas mais viáveis economicamente, e aqui no Brasil, tanto no poder, eu faço questão de frisar isso, no poder privado, quanto no poder público, tem muito conhecimento técnico para executar as obras que precisam ser executadas na direção correta. E tem, inclusive, a boa vontade nessa direção. Porém, entre o desejo inicial e a execução, há uma série de desvios, de ruídos e até mesmo de alterações de rumo que se dão por uma combinação de diversos fatores, menos a visão técnica daquilo que realmente precisa ser feito. Então, objetivamente falando, vai funcionar na Copa, vai funcionar na Olimpíada, mas isso não é uma garantia de uma solução de infraestrutura de longo prazo. Provavelmente, nesse período, pelo menos na Copa, uma combinação de muitas ações que terão um efeito provisório, mas podem pelo menos servir de um ensaio para nós, de vislumbrarmos aquilo que de fato precisa ser feito e transformarmos esse provisório em algo estruturado e sustentável para o futuro. Obrigado, Kakinoff. Eu já vou passar a palavra para o Gabriel e eu acho que essa dúvida que o Kakinoff colocou é uma dúvida que a plateia também tem. Então, tem uma pergunta do Luiz Fernando, Economia da URGS. Gabriel, como é que ficariam as regiões mais pobres que estão em um ciclo vicioso, onde não há investimentos por falta de estrutura e vice-versa, caso deixado a cargo do mercado? Não seria necessário o pontapé inicial do Estado na infraestrutura para se iniciar o ciclo vicioso? Sí, esta es una cuestión que se escucha mucho, ¿no? Como no hay infraestructura, necesitamos primero el Estado que la cree. Creo que es precisamente allí donde si tenemos una demanda potencial que hoy en día no puede, porque no tiene infraestructura, no puede comerciar con algo, no puede producir algo porque no tiene la infraestructura, es allí donde hay precisamente oportunidad de ganancia para los inversores, para generar la infraestructura, porque tienen mucho recorrido por delante. Esas son las zonas donde hay mucho recorrido, esos son los nichos interesantes para los empresarios en el mercado. Esos son aquellos nichos donde realmente hay un potencial de crecimiento grande. Y son los empresarios los que suelen mirar al futuro, pero al futuro calculando cuánta es la inversión que puede tener sentido dentro de esa circunstancia. Porque realmente, ¿qué es lo que podría hacer un político que no pudiese hacer un inversor? ¿Va a tener el político el dinero que no tenga el inversor?
No, el dinero sale al final de la sociedad. ¿Va a tener el político la estrategia empresarial que no tenga el inversor? No lo creo. ¿Va a tener el político la visión de contratar a los gestores más adecuados para el proyecto? Tampoco lo creo, suelen salir del partido y no creo que en el partido estén precisamente los más adecuados. Lo único que puede hacer el político es hacer una infraestructura distinta a la que el mercado hubiese hecho, o igual a la que el mercado. En el mejor de los casos, una infraestructura parecida a la que el mercado hubiese hecho. Y si es para hacer una infraestructura parecida a la que el mercado hubiese hecho, ¿para qué se lo vamos a dejar en manos de los políticos? Y si es para hacerla distinta a lo que el mercado hubiese hecho, entonces posiblemente, como no tiene el incentivo de los beneficios y el castigo de la pérdida, lo más probable es que sea una infraestructura no adecuada para el desarrollo que necesita esa localidad. Con lo cual diría, no hace falta ese punto de partida. Sí hace falta mucho trabajo por parte de la administración pública. No estoy diciendo que no haga falta trabajo, pero no la inversión. Lo que hace falta por parte de las autoridades públicas es un enorme trabajo para poner las condiciones. Hace falta un enorme trabajo para desregular y permitir que existan infraestructuras y que además existan en competencia en la medida de lo posible. Y eso no es poca cosa. Y el gobierno haría bien en concentrarse precisamente en esa misión tan importante que tiene, ¿no? Son muchas las zonas del mundo que tienen infraestructuras privadas y funcionan muy bien. Son de hecho en general aquellas partes del mundo que solemos admirar por sus grandes infraestructuras y lo bien adecuadas que están a la necesidad de esa sociedad. Obrigado, Gabriel. Artung. Estamos acompanhando 2 modelos de gestão das rodovias no país. O modelo de gestão comunitária, onde o governo estatiza as estradas e acaba com os pedágios. E outro modelo onde são dadas concessões para que empresas privadas possam gerir as mesas através de melhorias e cobranças de pedágios. Na sua opinião, qual o melhor modelo para os usuários e para as contas públicas do governo? A concessão. Ponto. Kakinoff, o que você, como presidente da Gol, acha da falta de apoio por parte do governo ao setor aéreo e companhias aéreas? Pode acarretar a longo prazo. Isso estaria influenciando a criação de uma nova Gol na República Dominicana? Quais os motivos? Não, eu até mencionei aqui os novos destinos da Gol, a criação de um hub na República Dominicana, faz parte do projeto de expansão da Gol, é onde nós podemos, através desse ponto geográfico, alcançar o sul dos Estados Unidos, que é um destino muito procurado pelos brasileiros. Isso não tem absolutamente nenhuma correlação com a situação do setor aéreo aqui no Brasil. Aliás, a Gol veio expandindo suas operações, a sua malha desde o início da empresa, no início da década passada. O que nós temos agora, inclusive, o novo ministro da Aviação Civil, o ministro Moreira Franco, tem colocado, né, publicamente nos jornais o interesse, obviamente, do governo de ampliar o diálogo com as companhias aéreas, com o sentido de entender e especialmente endereçar uma agenda de infraestrutura aérea, não especificamente a situação econômica das companhias. Nós mesmos não facilitávamos esse diálogo à medida que as companhias aéreas, com mais de 7 décadas de tradição no Brasil, não estavam organizadas, né, numa associação que pudesse tratar desses temas de desenvolvimento, representando as companhias como um todo. A ABAR foi criada em julho do ano passado. O que a gente vê, assim, claramente, é um desejo do governo, muito provavelmente em função da evidente necessidade de nós tratarmos desse aspecto fundamental da infraestrutura, desse modal fundamental da infraestrutura do país. Há um interesse evidente em se aproximar das companhias aéreas, e as companhias aéreas, obviamente, na mesma direção, para termos uma agenda comum. E podemos fazer essa troca, que acabamos de falar agora, entre o conhecimento da iniciativa pública, privada, com as necessidades
das políticas públicas e temos um direcionamento só, um direcionamento único. Felizmente, isso tem sido uma crescente, em especial no último ano, e agora, mais ainda, é um motivo para a gente de uma expectativa muito positiva, as declarações do novo ministro nessa direção, justamente de ter um diálogo ainda mais amplo, mais aberto com o conhecimento técnico que o setor aéreo tem e, ao mesmo tempo, apresentar diretamente a nós quais são as necessidades das políticas públicas para esse setor específico da infraestrutura, com o objetivo de estabelecer uma agenda comum. Nós estamos bastante, eu diria, otimistas com esse tipo de postura dos dois lados. Obrigado, Kakinoff. Passamos caminhando a última pergunta do painel para o Gabriel. No Brasil, uma série de investimentos em infraestrutura têm sido barrados por entidades e agências ambientais. Qual a saída para o Brasil não perder a oportunidade de crescimento e lidar com essas amarras? Muy buena pregunta, una pregunta realmente importante, no solo en Brasil, sino en muchos países. En gran parte de Latinoamérica nos encontramos con un problema a la hora de crear nuevas infraestructuras, desde centrales eléctricas hasta carreteras, nos encontramos un problema por el boicot del movimiento radical ecologista. Creo que hay dos formas de entender la ecología. Podemos entender la ecología en un sentido de tratemos de cuidar el medio ambiente, tratemos de tener un desarrollo que no sea, que no acabe con el medio ambiente. De hecho, ¿quién quiere acabar con el medio ambiente en el que vivimos? Creo que no hay nadie que quiera acabar, ¿no? Pero está esta visión de los ecologistas según la cual cualquier acción del ser humano destruye el planeta. Cualquier cosa que hacemos, cada vez que arrancamos el motor del carro, estamos como destruyendo el planeta, ¿no? Y esa visión se ha convertido realmente, como decía la persona que haya hecho la pregunta, se ha convertido en un problema para el desarrollo económico. Cuando es curioso, porque en realidad los países con mejores estándares ambientales son los más desarrollados. Los problemas en las reuniones internacionales sobre medio ambiente es que los países desarrollados quieren colocar estándares muy altos y los países menos desarrollados, que producen menos, quieren estándares más bajos porque no pueden llegar a esos estándares altos. Luego, si de verdad queremos el medio ambiente, lo que deberíamos de querer es desarrollar el país o desarrollar nuestros países, ¿no? Deberíamos de querer desarrollarlos porque con más desarrollo la experiencia nos demuestra, y hay razones teóricas para entender por qué esto es así, con más desarrollo, con procesos productivos más eficientes, cuidamos mejor el planeta. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? ¿Cómo luchar contra esta forma de entender la relación entre la economía y la ecología del movimiento radical ecologista que cree que cualquier crecimiento es malo para el medio ambiente? Yo creo que la forma es la educación. Foros como este, donde se muestre cómo la libre iniciativa, cómo el libre mercado es el mejor aliado para el ecosistema, cómo el mejor instrumento para mejorar los ecosistemas es la propiedad privada y el mercado libre. Y políticamente el mejor aliado del ecosistema creo que es el capitalismo. Y creo que si miramos a los países más capitalistas políticamente, aquellos que tienen más respeto por la propiedad privada, aquellos que tienen más mercado, son los países que medioambientalmente están mejor. ¿Y cuáles son los países que tienen grandes dramas medioambientales? Los que no tienen capitalismo, los que no tienen mercados libres y los que no respetan la propiedad privada. Así que creo que el esfuerzo es un esfuerzo como el que hace el Instituto de Estudios Empresariales, mostrando cómo funciona de verdad el mercado. Gabriel, Kakinoff, Hartung, muito obrigado pela presença, por terem participado desse painel. Agradeço a presença de todos. Damos por encerrado esse 5º painel do 26º Fórum da Liberdade.